Hoje eu vim de Michele Bolsonaro, hein? Opa, tô precisando de um cheque na minha conta aqui, então. Oi. Olha, estamos começando pelos bastidores. O programa Te Conheço, terceira temporada, quarto episódio. A gente vai falar quem é você na fila do pão depois que você ganha muitos milhões ou bilhões. Parece que o Elon Musk é o primeiro trilhardário do planeta, é isso mesmo? O que vocês sabem sobre isso? E você, Duda, você que veio aí de Michele Bolsonaro, como é que é isso? Só queria ser a mulher dele, só isso. Pra distribuir o dinheiro. A mulher de quem? Do Elon Musk ou do Jair Do Bolsonaro? Elon Musk. Do Elon Musk. Não, Bolsonaro nem pensar. E nem em 5 reencarnações diferentes. Eu queria ser do Elon Musk. Eu ia me engajar em causas para ajudar quem passa fome. Falava, que tanto dinheiro? Para de ser maluco. E aí, quem é Gente, que fizeram já... as contas. Ah, Se esse cara dividir o dinheiro com toda a população que existe no planeta Terra, cada pessoa ganha 100 mil dólares. nossa, é muito dinheiro que ele tem, gente. Faz as contas aí. Uhum. É. E como é que acontece com a gente, com cada um de vocês? Quando tem um pouquinho mais, muda alguma coisa? Ou fica... Eu não sei como é essa história de ter dinheiro, porque toda vez que eu tenho um gasto, então eu não sei. Tem de guardar mesmo, eu não sei. Que ou coisa boa, quando tem um dinheirinho sobrando, é você usufruir do que ele pode te proporcionar. E eu ainda grito pro mundo, eu sou rica. Conforme mais eu grito, mais o dinheiro vem. Mas, assim, é um dinheiro que a gente sabe usar. Isso eu acho interessante, de você ver a aplicabilidade. E tem uma outra coisa que eu acho fundamental, saber ajudar e saber oferecer, que é outra coisa que eu acho que a energia do dinheiro merece, dele ter um destino bacana. Mas que a gente fica diferente quando a gente ganha, que você pode usar uma Chanel, uma Yves Saint Laurent, fica diferente, gente. Fica diferente. Desculpa, fica. E tá tudo bem, né? Claro. E é bom? É bom para vocês? Como é que é? Cara, eu fico muito generosa, como foi o que ela falou. Eu, quando eu tenho dinheiro, eu pago almoço, eu pago janta, chamo pra sair os amigos e não deixo pagar nada. E isso faz bem pra nossa alma. Eu acho muito bom. O ruim é quando a gente não tem, né? É muito ruim. É o dinheiro a serviço das relações sociais. Isso é legal também. Uhum. Também gosto disso. E você, Luiz, Michel, o que vocês pensam? Olha, não costuma ter muito, mesma energia da Henriette, né? Assim, a quantidade de dinheiro que tem a mais é muito temporária. Quando dá aquela coisa a mais assim de dinheiro, ele nunca fica, sempre visita, porque aí você lembra que é um ser humano com dignidade. Aí diz assim: poxa, não é que eu posso comprar roupas agora? Pronto, tá pobre. Dinheiro tá pobre de novo. Porque o normal, assim, ainda mais eu com tanto filho, né? O normal é o dinheiro já entrar e já ter dono em outro lugar, né? Já vai para algum outro lugar, algum outro canto. E aí, quando ele entra um pouquinho a mais, você fica assim: caramba, entrou um dinheiro a mais, pô, agora eu tô rico. Não tô rico. Agora tem um monte de coisa que eu tô deixando de fazer porque não tinha dinheiro, que agora finalmente posso fazer. E que são coisas perfeitamente normais da vida, assim, tipo, comprar um óculos, comprar essas coisas normais de. Acho que, assim, a menos que você seja bilionário do tipo esses caras aí que acumulam a grana, né? Acho que esse é o fluxo, né? Você vai fazendo as coisas que você tem que fazer todo dia com aquele que vem, aí com o que vem esporadicamente, você faz o que você faz esporadicamente. Mas que dá poder, dá, né? Você se sente cada vez mais autônomo, né? Autor da sua própria história, né? Podendo fazer as coisas em vez de estar correndo atrás do prejuízo, andando pela vida como uma pessoa atrasada por alguma coisa. É verdade. E você, Michel, como é que você vê essa história do Eu dinheiro? também acho que sim, acho que muda total a pessoa. Eu acho que assim, eu não vejo nem para um lado negativo, porque imagina, é o novo, né? E o novo é novo, você não sabe lidar.
Então a primeira coisa que você faz é o quê? É isso aí que o Eduardo falou. A gente quer fazer o nosso desejo. E às vezes o nosso desejo é fazer loucuras, entendeu? Coisas que a gente nunca conseguiu fazer. E por ser novidade, a gente não sabe lidar com a situação. É claro que ele vai mudar, né? Pelo menos é o meu pensamento. Se eu tivesse um dinheiro, eu ia fazer coisas que eu não tenho condição de fazer. Claro, isso aí é lógico, que é novo para mim. Imagina um exemplo, eu tenho um carro velho, tenho um carro velho. Se eu comprasse um carro, tivesse dinheiro e comprasse um carro do Elon Musk, né, tivesse um Tesla da vida, claro que eu ia querer fazer o que eu sempre sonhei em fazer. E de repente pode ser besteiras, né? Mas pronto, eu acho que a novidade de você ter dinheiro, acho que pega mais na novidade. Às vezes não pega nem no dinheiro em si, pega na novidade, naquilo que você vai poder usufruir, coisas que você nunca teve condições de usufruir. E claro que a gente hoje, com uma maturidade, a gente vai querer ajudar as pessoas, né? Normal. Mas imagina, tu ferrado, nunca teve nada, tu vai pensar primeiro em você. E depois você vai pensar nos seus amigos, né? Mas depois que você pega já uma certa maturidade, aí sim você vai ver. Acho que me ajudar meus amigos é melhor do que ajudar a mim, porque eu já me ajudei, tô bem, tô feliz. Eu acho que a novidade é isso. Sim, muda. Eu acho que muda. Eu fiquei curiosa com essa parte aí que você falou, que se eu pudesse comprar um Tesla, eu ia fazer aquelas coisas que eu sonhei. Conta aí pra gente, o que você sonhou aí? Então, imagina, tipo, por exemplo, eu tenho o Opel Corsa 2007 velho, quando eu boto ele na estrada, ele vai tremendo tudo. Então, aí agora, imagina você sentar num carro que dirige sozinho, mano. É o meu sonho, de não precisar nem fazer baliza, tu olhar pra ele ali, ó. Poxa, é uma coisa que eu tenho sonho em fazer, sabe? Imagina, cara, eu, tipo, sentar no carro, que o carro me avisar a hora de cortar, tu tá olhando o carro ali na frente, de repente ele atravessa aquele carro e vai lá na frente e vai embora. Que coisa maravilhosa. Às vezes, assim, eu sei que pra quem tem, isso aí já se torna nada, né? Tipo, eu já tenho, isso é normal. Mas pra quem não tem, aquela questão do poder, né, que o Coisa falou, pô, isso transforma a gente, sabe? Isso traz pra gente, no primeiro momento, uma nova sensação. E tem várias coisas que eu gostaria de fazer que o dinheiro vai me proporcionar. E claramente eu vou querer usar meu Tesla, né? Isso aí. A gente já teve um episódio que falou sobre o dinheiro e você e o dinheiro, né? Até que ponto ele nos tem ou até que ponto a gente tem ele. Não sei se vocês lembram, esse foi um episódio também muito divertido. Agora a gente está falando de esporte, Copa do Mundo, o mundo em guerra e o mundo jogando, promovendo a paz. Quer dizer, a gente está vivendo essa ambivalência, esse encontro dos contrários. Hoje a gente também tem, nesse desporto, o futebol, pessoas que não tinham nada e, de repente, com o seu talento, passaram a ter tudo e mais alguma coisa. Isso também é legal. Aí, até que ponto, né, isso muda? Essa semana eu estava vendo um outro documentário do Michael Jackson e é muito complicado você ver uma pessoa que começa a sua história não tendo nada, porque a família era muito, muito pobre, de Marredeci, e depois esse cara se transforma no gênio da música, muda a indústria da música, milhões, bilhões de dólares, e quando vai chegando para o final da vida, começa a perder tudo, por conta lá de tantas histórias que ele está envolvido ou não está envolvido, mas de alguma forma essas histórias atrapalharam de monte, e até que ponto esse dinheiro também pode dar conta, ou não adianta nada, né? O que o dinheiro não compra? Como é que fica esse euzinho puro, sem tanta coisa ao redor? Deixar esse eu formoso, com tônus. Bom, a gente está falando de ambiguidade, de ambivalência, de ter ou não ter. A gente, antes de encontrar todo mundo aqui, o Luiz Eduardo estava falando do Yakult. Yakult era uma bebida, acho que ainda é, porque ainda existe, né? Maravilhosa dos anos 70. Que ia lá a mocinha de porta em porta, e eu me lembro que existia uma cota que a minha mãe podia comprar, senão meu pai detonava ela, que era caro pra caramba. E tinha uma cota para cada um, a gente só podia tomar um, meu pai também gostava, ele podia tomar 2. Que ele era o presidente, a minha mãe é vice-presidente da família, e eu e meu irmão, os empregados que tinham que ficar com o resto. Tinha essa coisa, né?
Fala um bocadinho disso, Luiz. O que o dinheiro pode comprar quando você ganhou lá o seu primeiro salário? Eu recebi aquela história, né? Lá em casa também era assim, né? Eu acudo só de vez em quando, e aí mesmo assim era tipo uma cartelinha e tinha que dividir para os filhos todos, né? E aí, quando eu fui trabalhar lá, adolescente, recebi meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma cartela de iogurte de Yakult e derrubar todos eles num canecão assim e bebi como se estivesse tomando uma caneca de chopp. Fiquei lá todo animado, mas é aquela coisa, né? É o empoderamento, né, da pessoa de poder superar aquele cara que estava lá na privação, né? Exatamente. E tem isso também nesses meninos aí do desporto que do nada ganham tudo. Eu me lembro que uma vez, logo que eu vim morar em Portugal, eu e o Rubio conhecemos um rapaz que fez a primeira venda quando o Cristiano Ronaldo foi contratado. E ele disse que naquele dia ele vendeu 100 mil euros para ele. E o Michel estava falando, né? Que acha que se isso acontecesse com ele, o novo é natural, o deslumbramento, você ia procurar comprar tudo para você. E isso que você contou, esse vendedor contou para nós. Ele disse que foi uma comissão que ele conseguiu manter a família dele bem por quase 8 meses. Que ele vendeu um dia só 100 mil euros para ele. Olha que coisa interessante. Acredito que isso tenha sido verdade, porque não tinha o menor sentido ele inventar isso. Eu achei isso muito interessante, porque você vê que depois a fortuna também alargou tanto, que também é um garoto super humilde, super pobre, lá na Ilha da Madeira, que ele é engajado em várias atividades sociais e ajuda um monte de gente. Mas tem também aquela coisa de vamos botar o Yakult todo num copão. Tem um monte de carro, né? E até que ponto tem o carro para roupa azul, tem o carro para roupa rosa? Até que ponto isso começa a ser algo, será que de fato é necessário? Né? Até que ponto é interessante ter 3.800 relógios? Como a Duda acabou de falar, até que ponto seria interessante esse trilhardário aí, que é o primeiro do planeta, de dividir, né? Compartilhar esses trilhões com toda a população? Até que ponto nós somos diferentes e até que ponto nós somos iguais? Né? Por exemplo, eu não tinha a menor vontade de estar no lugar do Elon Musk. Eu não tenho nenhuma vontade de ser trilhardária. Não tenho mesmo. Tenho vontade de viver com dignidade. Uma coisa que eu reparei com a velhice, que a gente vai envelhecendo, é que a gente vai perdendo esse brilho de eu quero ter tudo, eu quero ter muito dinheiro. Isso foi mudando dentro de mim, porque quando eu comecei a trabalhar com turismo, eu era muito gananciosa. Não, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Eu cheguei a ter 100 vestidos. Eu comprava demasiadamente besteiras. E aí você vai envelhecendo. Hoje aconteceu um negócio muito parecido com o Yakult. A menina que trabalha comigo chegou para mim, esse lápis é seu? E eu falei, não vejo um lápis desde que eu era pobre. Muito pobre. Ela falou, como assim? Eu falei, porque na minha época, lapiseira era coisa de luxo. Eu só usava lápis. Eu cheguei a usar lapiseira. Eu falei, mas a minha mãe não tinha condição de comprar lapiseira, era só lápis. Então eu não uso lápis há muito tempo. Agora eu só uso caneta. Então, toda hora, de um tempo pra cá, eu tenho sido lembrada disso. De coisas, você vai fazer aniversário agora, Duda, que tal uma festa temática anos 80? A gente começou a lembrar de coisas que a gente comia, bebia e que era muito barata, que não tinha significado nenhum hoje e enorme na nossa época. Então isso, com a velhice, a gente vai amadurecendo. Agora, a Duda falou uma coisa de perder o brilho. Eu não acho que a gente perde o brilho, não, Duda. Eu acho que a gente muda o foco. A gente, ainda agora, a Dulce falou, eu não quero ser trilhardária quanto o Elon Musk, mas eu quero uma vida confortável. Eu acho que a gente precisa dessa vida confortável. O Michel Alcoforado, que é um sociólogo que vem trabalhando a questão do luxo, ele fala sobre essa questão das pessoas que ascendem e sobre essa questão delas se posicionarem, e aí o comportamento muda, gente. A gente tem refinamentos e a gente acaba tendo um olhar diferente. E eu acho que o conforto, ele te dá
esse conforto que é além do físico, é o conforto da alma. Gente, imagina ter fome. A gente nunca vive, eu nunca vivia fome, né? Não posso falar por vocês. Eu, Henriette, uma mulher do privilégio, uma mulher branca, por mais que meus pais tenham sido figuras que não tenham tido tanto dinheiro, a gente nunca deixou de comer. Mas imagina não ter dinheiro para comer, para comprar um casaco, para não ter dinheiro para comprar um sapato para ir para a escola, entendem? De não ter tido oportunidade de estudar, de não ter acesso à cultura, a bens que são fundamentais. O maior capital da minha casa é o capital cultural, que é o que eu venho passando para as minhas meninas ao longo desses anos aqui de educação. E são duas mulheres que gostam da cultura de uma forma geral. Mas cultura se consome como? Tudo bem, hoje a gente tem muito mais acesso gratuito. Mas quando a gente precisa pagar. Então, assim, eu acho que o conforto que o dinheiro traz é diferente. É diferente. E afeta mais só do que só o acesso às coisas, né? Se você olhar para como os seus pais lidavam com vocês, né? Tipo assim, tirando a questão, obviamente, de que hoje a gente entende muito mais sobre como muitas coisas funcionam que não se entendia tanto antigamente, tem uma opressão toda especial na pessoa tá na batalha ferrenha pela sobrevivência, que faz com que a lida com a família seja totalmente diferente. Com que a atenção, o cuidado, até a própria ética seja um luxo ali. O cara não pode se dar o luxo de ficar parando para pensar, tomar cuidado, não sei o quê, porque tá ali trabalhando de sol a sol, andando quilômetros para poder fazer as coisas e tal, para impedir que todo mundo morra de fome. E aí isso vira um esforço tão grande que virou, tipo assim, é só isso aqui que eu vou fazer, tipo assim, o resto que se vire. É outro mundo você ter o seu horário de trabalho direitinho ali, ter o tempo de ter o dinheiro suficiente para não ter que trabalhar lá longe e poder morar mais ou menos perto, ter acesso a recursos que você pode aprender coisas para poder lidar com os seus filhos, talvez, ir à terapia, coisas assim, né? Isso comparado com gente que não tem acesso a coisas básicas, tipo assim, isso não muda só que roupa que você veste, né? Isso muda também como os seus filhos vão lembrar de você. É um negócio absurdo, né? A gente está falando de papel social também, né? Eu me lembro quando eu virei presidente da minha categoria profissional, eu ouvia pessoas assim, Lucinha, você lembra que você tem que enfiar agora o pé no sapatinho de cristal. Você não pode falar tudo que vier à sua cabeça. Você tem que identificar palavras mais adequadas, ser mais diplomática. Porque você tem esse jeito muito expansivo, alegre de ser, você não pode usar a havaiana. Isso no sentido metafórico. Você tem que usar o sapatinho de cristal. Eu falei, entendi. Então eu tenho que falar o que deve, não o que eu quero, o que eu posso, o que eu acredito para poder fazer um bom trabalho. É isso? Eu falei, olha, então prepare-se, que o mundo vai verificar algo real, autêntico e genuíno. E foi ótimo. Mas isso que vocês estão falando faz total sentido, porque existe aí uma expectativa de se esperar que você atue assim, assado. É bem verdade, você tem que ter um protocolo. Não estou dizendo que não pode ter. Tem que ter. Mas não adianta você também deixar de ser você. Senão a coisa fica toda misturada, embaralhada. Você deixa de ser a pessoa e passa a ser um produto. Ou passa a ser só uma personagem. E você é muito mais do que a persona. Você também é a sombra. Você também tem seus prós e seus contras. Você tem os seus desvios internos, as suas sincronicidades. Isso que faz a gente ser quem a gente é. Tendo ou não dinheiro, né? Ou eu tenho dinheiro, ou o dinheiro me tem. Ou eu fico milionário. Vamos fazer aí o bate-volta. Vamos fazer a associação livre, conhecida, né? A gente fala Elon Musk. Vamos lá, vem o quê? Henriette, Elon Musk para você. Carro de luxo. Para você, Duda, carro de luxo. Vamos pegando a última palavra. Joias. Luiz, Michel. Dinheiro, poder. Poder.
Chegou a falar, Luiz? Não ouvi. Não, é o quê? Poder? Poder. Kamehameha. Kamehameha. O poder no sentido do eu posso e não no da força. É isso. Isso. E Da força? o poder no sentido do eu posso, o verbo, e não no da força. E aí quem continua? Eu poderia falar rapidinho sem ser o bate-bola. É porque, desculpa aí, tá? Não estou querendo estragar a dinâmica, mas eu queria falar sobre os esportistas, né? A Dulce falou sobre os esportistas e eu estava aqui refletindo sobre a vida de um jogador de futebol que, por exemplo, vai para a Europa com 17 anos, né? E é vendido por milhões. E imagina, o cara morava numa kitnet, né? A famosa kitnet lá na favela. E de repente o cara sai honestamente, né? Ainda tem essa honestamente, e vai viver para a Europa. E chega na Europa, o cara não. Até para levantar, tem alguém para levantar ele lá, né? E passar roupa e tal. É assim, eu acho que é humanamente impossível esse cara não mudar, sabe? Assim, de uma forma total. Porque é como se fosse um sonho, né? Um sonho, literalmente. Pô, será que eu tô sonhando? Sabe? É só que, é como a gente falou, a maturidade vai mostrando para ele que esse sonho, se ele não souber lidar, pode se tornar um pesadelo. Porque a gente vê exemplo de jogadores de futebol aí, eu não vou falar nomes, porque vai que o nosso programa viraliza e vai neles, mas que hoje estão presos. Por quê? Porque ele agarrou uma menina na força, porque achou que tinha muito dinheiro e muito poder, e poderia tudo, né? Pessoas envolvidas com tráficos, né? Tráfico de droga, porque achava... Então eu fico imaginando, não vou nem falar do Elon Musk, mas eu fico imaginando a cabeça dessa pessoa, sabe? Quando ela realmente sai do seu estado, né? Do seu estado real, que é ali às vezes a pobreza ou até mesmo a falta de condição, e do nada vira a chave, ele já é o todo-poderoso. E como que ele consegue realmente lidar com essa situação de uma forma normal? Uma das minhas maiores tristezas hoje, quando eu falo do meu Rio de Janeiro, essa é a realidade da maioria das crianças, né, que moram lá. Tipo, infelizmente a referência dela é o dono da boca de fumo, que faz um baile funk e anda de cordão e anda de moto. E aquele dinheiro, na cabeça daquela criança, é a solução, porque ele não tem nem o que comer em casa. E o traficante de droga, que é um pilantra safado que faz um montão de atrocidade, anda de carro e moto e de cordão e ostenta ali coisas que na cabeça daquela criança é muito bom. Então, eu acho que se falar sobre isso é obrigatório, sabe? Falar sobre esse assunto, entendeu? Tentar questionar a pessoa. Será que só comprar? Será que só pagar? Como o Luiz Eduardo falou, será que só isso é bom para quem é rico, para quem tem grana? Sabe? Eu acho que as coisas elas realmente têm que ser explicitadas, né? Faladas e comentadas e debatidas, porque é um tema que aparentemente é simples, né? Vou comprar o meu Tesla, estou feliz para caramba, mas não é só isso. Vai além disso. E é importante a gente deixar esse comentário, né? Esse programa aí para vocês comentarem e falarem. Esse bate-volta também é uma coisa fantástica. Imagina, a gente olha o Todo-Poderoso e a gente pensa o quê? Eu quero ser igual a ele. Mas será que é bom? Sabe? Será que o cara consegue andar na rua e não correr o risco de ser sequestrado, de ser assaltado? Será que esses trilhões e trilhões e trilhões é bom? Sabe? É um questionamento muito profundo. Essa coisa do dinheiro pode levar um mecanismo de projeção muito perigoso, onde você sai de uma esfera humana e começa a imaginar que você está diante de uma divindade, você vira uma entidade que deve ser idolatrada, e isso é perigosíssimo, porque vira um ciclo vicioso mesmo, e geralmente você perde a privacidade, você perde esse controle da vida do dia a dia, de pegar um ônibus, de pagar uma conta no banco, de ir ao mercado, que são coisas que mortais comuns como nós fazemos. Você trouxe uma questão muito importante, Michel, do jogador. Esse mercado de trabalho é o único mercado até hoje onde o ser humano é vendido.
que nem na época dos escravos, né? O jogador é vendido e quando ele não tem o status quo de ter o passe dele como poder, ele não pode fazer nada. Às vezes ele pode jogar no clube até que ele detesta, mas ele foi vendido. Isso é muito sério, porque aí fica mais misturado ainda. É mais uma camada. Eu passo a ser o milhinho quando eu nasço e viro bilhão, ou trilhão. E aí, o que eu faço com tudo isso? Que eu nem mais posso estar onde eu quero estar, porque alguém é dono do meu passe e eu fui vendido para o clube A, B ou C. Isso me chama muita atenção. Eu já li várias dissertações sobre isso. Como é que fica essa subjetividade desse jogador, dessa pessoa, né? Que ele não é só o jogador, ele tem outros papéis também. Não, a gente está aí falando de um programa que está trabalhando a questão de ter mais do que o suficiente. A gente está falando da nossa realidade, que a gente tem às vezes só mais um bocadinho. A gente não sabe como é que é ter muito bilhões e bilhões. A gente não sabe. Eu também acredito que eu não queira nem saber, pelo menos até o dia de hoje. Eu estou muito confortável em poder, pelo menos, ver meus filhos uma vez por ano, em poder sair para jantar ou almoçar quando eu quiser fora, ter a minha renda passiva, que eu comecei a fazer o meu porquinho fazendo rendas passivas, né, para eu poder ficar aí no meu cantinho. Esse apartamento aqui que eu moro, estão construindo aqui a linha do metrô na frente. Então, em breve, quando meu neto casar, eu vou alugar aqui, vou ganhar mais um dinheirinho, vou para uma cabaninha pequenininha. Então, olha só que coisa legal, que eu vou podendo aos pouquinhos parar de trabalhar. Ficou só com o programa Te Conheço, junto com os meus amigos. E você que está ouvindo a gente, não esquece, entre em contato lá com o DDD mais 55 21 5 números 9 7634. Facinho. E aí, o que mais? A gente está terminando esse programa, o que a gente pode falar desse povo aí, filho de Jorel, super trilhardário? Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar quando se fala de bilionário, né? Que ninguém fica bilionário trabalhando, né? Não tem manivela que você rode que no final termine em bilhão. Isso significa que tem vários. Muito desses dinheiros foi dinheiro que não entrou no bolso de outras pessoas. Né? Então, tipo, eu acho particularmente pérfido ficar idolatrando esses caras por causa disso, né? Tipo assim, pô, você pagou pro cara, é o seu dinheiro que tá lá. Tipo, por que você tá achando o máximo o cara ter essa grana toda, esses milhares de dólares que poderiam estar no bolso das pessoas? É porque o cara ele recolheu eles, né? E aí, o que é uma questão muito séria quando vem esses papos da pessoa se sentir de outra camada, né? Porque na prática é o que acontece. Quem é que pode se aproveitar desses furinhos, desses furos do sistema? É uma camada que já está separada mesmo, né? Não sou eu que vou chegar aqui, ficar rodando manivela a vida inteira e esperar que no final vou virar o Elon Musk. É isso aí. E aí, como é que a gente termina esse papo? Que eu tô vendo que deixou até o povo meio deprimido. Eu fiquei deprimida quando Henriette falou de fome. Veio vários gatilhos na minha cabeça. Porque eu converso muito com amigos que, assim, a gente tem vários... A minha família, tô falando da minha família, de trauma de infância. Eu tive... O meu maior trauma de infância, quando teve dinheiro, era ter roupa. Porque a roupa que entrava dos meus irmãos virava para outro irmão, que virava para outro irmão, que vinha para mim. Eu não tinha roupa eu tinha que esperar meu irmão chegar do colégio de manhã para eu ir à tarde com o mesmo sapato. Então eu tive esse trauma com roupa, que eu comprei muita roupa. Era esse trauma. O meu irmão teve com a comida. Minha mãe fala até hoje. Ele não pede uma pizza, ele pede 3. Ele não compra um refrigerante, ele bebe 4. Isso são dados muito interessantes, os padrões que se manifestam. E aí, o que mais? Então, às vezes, não ter dinheiro é ruim também. E ter muito dinheiro é ruim também. Caramba, então quanto que a gente tem que ter para poder ficar tudo certo? Eu acho que tem uma coisa para tudo na vida, e aí volto no que a Duda me pegou, essa história do a gente perde o brilho, que eu também estou amadurecendo. E acho assim, a minha geração, né, Dulce,
a gente tem aí mais ou menos a mesma idade, a gente está tendo a oportunidade de ver transformações impressionantes na existência do ser humano. A gente acompanhou coisas do tipo a evolução do telefone, a evolução da carta, da escrita, da gente como ser humano, até do envelhecimento. E eu observo assim, cara, a gente tem que ser melhor. Agora, tem um ponto que é fundamental, é o equilíbrio. Então, para tudo na vida você tem que ter equilíbrio, inclusive para a grana. Porque para alguns a grana entristece, para outros a grana traz felicidade. Agora, a ponto disso virar uma coisa patológica de você ter milhões de relógios, sapatos, comprar 200 pizzas, sabe, para preencher um vazio, preenche o vazio é porque tem alguma coisa no meio do caminho que não foi equilibrado. Então, eu acho que para tudo na vida, então a grana também precisa desse ponto de equilíbrio, porque tem gente que abusa pelo fato de ter muito. Esquece até dos princípios, dos valores aprendidos, né, no ambiente da casa e da escola. E eu sempre vou puxar pela escola, porque o meu maior exercício profissional foi lá, e eu sei o quanto a escola contribui, e que tem gente que diz que a escola quer doutrinar, e essa é conversa para outro programa, e depois a gente fala. É bom. Então tá, a gente está terminando. Hashtag fica a dica. O que a gente vai dizer para quem está acompanhando a gente no final desse programa? O que a gente pode dizer? Quem está ouvindo Hashtag a gente? guarde dinheiro. Hashtag guarde dinheiro. Para gastar quando? Onde? Com o quê, gente? Ai, meu Deus. Hashtag não consigo guardar. Tá aí uma dificuldade. Não, eu estou sendo muito sincera. A Dulce ainda agora falou de algo fundamental. E tem outra coisa, a nova geração estudando sobre a questão das finanças. Então, a gente hoje escuta de renda passiva. Eu nunca tive a chance de guardar nada. Não consigo guardar. Isso é uma fragilidade da minha educação financeira que não tive. Né? Então, assim, guarda um pouquinho, aí chega alguma coisa, tem que gastar. Mas não é para ficar triste, não. Mas é algo a ser também discutido. Então, guarda, faz alguma reserva, é interessante. Boa. E tu, Luiz, Michel, hashtag fica a dica. Qual é a dica? Hashtag tô duro, mas tô feliz. Tinha aquela música, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Não tinha uma coisa assim? Isso. É o pior. Grande Belchior. Hashtag fica a dica, Luiz. Pra gente dar para quem está em casa nos ouvindo e preocupada em passar essa ensinagem para os filhos do seu clubinho. O negócio é investir, às vezes, no bem-estar, né? Tendo um dinheiro, sempre tentar usar aquele dinheiro para ser um humano melhor. Que isso faz tudo ficar melhor. Se você usar o dinheiro para ser um rico, para ser bonito, para ser qualquer coisa que não seja ser um humano melhor, aí é problema. Porque às vezes a pessoa tem todo o dinheiro do mundo e também não é feliz, né? Me lembra muito aquela personagem daquele menino que fez o Titanic, fez o personagem Jack, né? Ele era feliz, estava ali naquele cruzeiro para trabalhar, depois ganhou o smoke, e foi como ele falou mesmo. Ontem eu estava ali embaixo, agora eu estou aqui em cima, jantando com vocês e comendo do melhor. Este jogo de cintura, o dinheiro não compra. Isso é do eu da pessoa. Isso é muito legal. Então, hashtag fica a dica para você. Se você não vai ser milionário ou bilionário, a gente sente, ou então a gente não sente se não é o que você quer. Mas fique bem com você. Olha, um abraço, um beijo e até o próximo episódio.